podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Shalom, gente. Glória a Deus. Homenagem a Carlinhos Félix hoje. Maravilhoso. Alguém marca o Carlinhos Félix aí, para ele ouvir esse louvor aí, a nossa abertura. Manda um aviãozinho para ele. Contigo, porém, nas asas do Espírito. Aleluia. Só tem que juntar, senão não chega para ele. Marcão. Agora sim. Quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habitas. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vem renovar minha mente inteira. Que oração linda. Quero ouvir. Meus dias viverei. Com toda a força do seu coração, fale assim pro Senhor, assim, ó. Poder do teu amor, junto a ti, com teu amor envolve, atrai-me, a teu lado está. Oh, glória a Deus. Aleluia. Espero em ti. Subo como águia nas asas do Espírito. Contigo eu voarei no poder do teu amor. Aleluia. Para vocês cantarem, Junto a ti, o teu amor oh glória, aleluia. Nas asas do Espírito, contigo estarei, no poder do teu amor. nas asas do Espírito, Contigo voarei. no poder do teu amor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Homenagem para o nosso amigo queridão Carlinhos Félix. Pastor Beto tá aí? Não sei se eu chamo o Pastor Beto pelo canal dele ou pelo da Igreja Renovo de Justiça. Imagino que é pelo da igreja, né? Então vou chamar pelo da igreja aqui, vamos ver se vai dar certo. Não, pela da igreja não tá. Gente, tô aguardando o Pastor Beto aqui, que o Pastor Beto hoje vai ser um sacerdote. Vai ser um sacerdote. Ele vai nos ajudar. Pastor Beto, quando você estiver pronto, me dá um sinal para eu te chamar. Enquanto isso, gente, eu quero dizer para vocês que
nós estamos... Só me avisa, pastor Beto, para eu te chamar, que eu te chamo logo. Nós estamos às vésperas da nossa escola profética aqui em Teresópolis. E ainda tem vaga. É o nosso Prophetic Day, que vai ser dia 17 e 18 de outubro. Vai ser um sábado e um domingo, de 9 às 19 horas, ambos os dias. Vai ter ministério de louvor, vai ser num hotel com bastante espaço para fazer ato profético, dança profética, cair no espírito, falar em línguas, nos mover no sobrenatural. E você não pode deixar de vir, porque... Vou chamar o pastor Beto. Porque é o mesmo preço do outro. O outro foi só um dia, esse vão ser 2. E a glória da segunda casa será maior que a primeira. Olha que coisa linda, gente. Esse pastor Beto não é mole, meu. Olha o que ele fez para mim aqui. Lindo, pastor Beto. Lindo. Ele preparou a menorá para nós aí. Aí vai descer só um pouquinho para aparecer. Isso. Está na posição perfeita. Pastor Beto hoje está de sacerdote, gente. Meu Deus do céu. Isso vale um print para vocês postarem em todas as redes de vocês, irmão. Até no TikTok. Meu Deus do céu. Cheguei a arrepiar. Hoje eu passei o dia todo rodando aqui pela minha cidade para comprar uma menorá, porque eu não tenho, e aqui não vende. Então, semana que vem, na outra semana eu vou a São Paulo e eu vou comprar uma menorá. Eu queria ter uma menorá aqui para fazer a aula sobre a menorá com vocês. Mas eu não quero perder tempo, porque a live é muito profunda. Só quero dizer para vocês que nós temos o Prophetic Day. Ainda tem vaga. Para quem se inscrever, vai ganhar R$2.000 de brinde em cursos online. Vai ser sobrenatural. Vai ser 17 e 18 de outubro, se eu não me engano, um sábado e um domingo. Também quero dizer que nós temos o mapa profético. Eu estou atendendo algumas pessoas com agenda muito limitada, onde eu faço o mapa profético da pessoa. Isso é um trabalho, tem um custo, que eu atendo a pessoa durante 1 hora, fazendo perguntas sobre a vida dela. Enquanto isso, eu anoto tudo, e aí eu passo quase 1 semana em oração, para que Deus me dê revelações e estudo, e eu entrego uma outra para a pessoa durante uma videoconferência. Eu entrego as profecias e o mapa profético da identidade dela. Então, esse mapa profético custa R$400, me dá muito mais trabalho do que esse valor, e você pode adquirir falando comigo no WhatsApp. Tem que marcar a agenda, porque o meu tempo é muito escasso, viu? Também quero dizer para vocês que nós estamos na semana profética da... Deixa eu ajeitar aqui minha câmera. Nós estamos na semana profética da cultura hebraica, né? Dos códigos hebraicos. Ontem nós fizemos uma live tremenda sobre... Deixa eu ajeitar isso aqui, o leãozinho aqui, está em cima do quadro. Ontem nós fizemos uma live tremenda, irmão, sobre o shofar. Foram 2 lives. Quem não assistiu tem que assistir. É a live 143 e 144, que está no meu canal do YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro. Hoje nós falaremos sobre a menorá, os 7 Espíritos de Deus. E amanhã falaremos sobre a Arca da Aliança. Vocês não podem perder também, tá bom? Sempre nesse horário, 18 horas. Na quinta-feira vamos falar sobre a importância de ir a Jerusalém. E no sábado eu estarei viajando para Chapecó. Vou passar o dia viajando. Mas eu acredito que teremos live sábado, teremos domingo, teremos segunda. Assim que eu encontrar com o apóstolo Lara, que é outro doido que nem eu lá em Chapecó, é quase impossível não termos live, tá bom? Mas vamos trabalhar, gente? Vamos lá. É muito conteúdo. Eu quero que vocês anotem, eu quero que vocês escrevam, aprendam e, principalmente, recebam no espírito e não na mente. Porque o que fica aqui, muitas vezes, o diabo apaga, mas o que fica aqui, vocês vão falar assim, olha, eu não lembro de detalhes, mas eu creio. Amém? Espírito Santo, nós te invocamos. Invocamos o mover dos 7 Espíritos de Deus agora sobre nós, sobre esse portal dimensional chamado Live e sobre esse portal chamado Instagram. Nós quebramos qualquer retaliação do inferno
e criamos uma atmosfera profética e espiritual para essa live, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu preciso que alguém escreva aí o título. Vocês escreveram, eu deixei passar batido, mas eu botei lá no meu grupo de filhos apostólicos, eu botei o título. Por favor, colhem aqui o título que eu coloquei lá no grupo de filhos proféticos. Alguém vai lá, copia o título. Tá aqui. Obrigado, Alcir. Deus abençoe, meu filho. Você é uma bênção. Vai estar aqui no Profético que dei comigo, né? Vai sair daqui rugindo igual um leão. Bom, vamos lá. Apocalipse, capítulo 1, diz assim. Gente, isso daqui é um mapa que eu vou construindo. Talvez eu vou demorar 2 lives hoje de novo, porque é muito profundo e vocês têm que entender a profundidade dessa revelação para mudar a comunhão de Deus que vocês têm hoje com Deus. É mudar a vida de vocês, gente, essa live. Apocalipse 1 diz assim: a revelação de Jesus Cristo, a qual deu-lhes para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e notificou João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo que tem visto. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3 agora, continuando, né? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Versículo 4. João, para as 7 igrejas que estão na Ásia, prestem atenção, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz para convosco, da parte daquele que é, que era e há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono. Tá bom? Antes de qualquer coisa, gente, eu quero falar uma coisa. 90% do que eu vou falar aqui, talvez 80%, eu aprendi com o apóstolo Léo Oliveira. Então, muitos já assistiram a live do apóstolo Léo, vou falar, meu Deus, é o que o Léo fala, eu aprendi com ele, eu quero citar a fonte, Deus me acrescentou algumas revelações que eu vou falar aqui, viu? Deus me acrescentou alguns códigos, alguns remas, mas eu quero deixar bem claro que eu aprendi isso aqui com o apóstolo Léo, eu cito essa fonte com muita alegria e com muita honra, que Léo é um homem de Deus e que tem experiências em Israel e ele sabe muito sobre esse assunto. E eu pedi para ele fazer essa live comigo, ele está muito ocupado e eu não podia deixar de fazer, então eu vou fazê-la sozinho aqui, junto com o Espírito Santo e com os 7 Espíritos de Deus. Amém? Mas João, ele recebe no capítulo 1 o comando de escrever para as 7 igrejas que estão na Ásia. Então a Bíblia não deixa claro, entendam isso, a Bíblia não deixa claro que se são 7 igrejas exatamente, ou se é um simbolismo dos 7 tipos de igreja que tem espalhadas pela terra. Pode ser que sejam 7 tipos de igrejas tradicionais, as church, as neopentecostais, pode ser. Ou pode ser também os 7 tempos que a igreja existe, desde a igreja de Atos até Laodiceia. Então aqui não fica claro. Isso não importa para nós nesse momento. Mas o que João recebeu na experiência que ele teve em Apocalipse, e que Jesus mandou ele escrever uma carta para as 7 igrejas. E diz assim, versículo 4 de Apocalipse 1, João, para as 7 igrejas que estão na Ásia, ele diz, graça e paz seja para convosco da parte daquele que é, que era e há de vir, e da parte dos 7 Espíritos de Deus que estão diante do seu trono. Então, aqui fala sobre 7 igrejas e aqui fala sobre 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. E quando João ele tem a visão do trono, ele vê o Pai, ele vê o Filho e ele vê os 7 espíritos. Porque o Filho está falando com ele. Quem é que fala com ele?
é o Filho, Jesus. E aí ele fala, graça e paz daquele que era, que é e de há de vir, que é o Pai, e dos 7 espíritos que estão diante do trono, que é o Espírito Santo. Então entenda uma coisa, o Espírito Santo, em Apocalipse, ele também é chamado de 7 espíritos de Deus. Por quê? Porque ele se manifesta gradativamente em 7 dispensações de ativação na nossa vida. E talvez agora, nessa live de hoje, você vai entender porque tem certas coisas na sua vida que não dão certo. Tem certas coisas na sua vida que não estão desatadas. Tem certas coisas na sua vida que não fluem. Por quê? Porque quando a Bíblia diz enchei-vos do Espírito, na verdade a Bíblia está dizendo assim, desenvolva a menorá nos 7 espíritos. Vá enchendo e vá ativando um por um. Então vamos lá, gente. Tentando me concentrar aqui. Estou atrapalhando vocês? Estou, né? Tá bom. Fala mais baixo aqui que eu estou atrapalhando meus filhos de cozinharem aqui do lado aqui. Então diz assim, depois João, continuando o texto, em Apocalipse capítulo 1, no versículo 12 ao 20, continua assim, João, ele diz assim, e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, eu vi 7 castiçais de ouro. Então olha que coisa linda, João estava lá, ouvindo Deus falar, escreva as cartas. Entenda, gente, isso daqui não é judaísmo, não. Isso daqui é Novo Testamento, é Apocalipse. João estava lá ouvindo Jesus e ele diz, eu virei-me, versículo 12, para ver quem falava comigo. E virando-me, eu vi 7 castiçais de ouro, ou 7 desse aqui que está aqui embaixo, ó, 7 menorás de ouro, porque no texto original pode se confundir, porque castiçais ele pode ser um candelabro apenas, ou pode ser um candelabro de 7 pontas, como está aí. Mas no original, você vai entender que ele andou no meio de 7 desses aí. 7 candelabros. Então ele diz, eu andei no meio, e no meio dos 7 castiçais, 7 desse aqui embaixo, eu vi semelhante ao Filho de Homem, vestido aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos de um cinto de ouro, e a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e seus olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como de muitas águas. E ele tinha na sua destra, olha o número 7 de novo aqui, prestem atenção, porque o quebra-cabeça aqui é muito importante. Ele tinha na sua destra, ou na sua mão direita, 7 estrelas. Então veja bem, Jesus estava andando no meio dos 7 castiçais, ele havia saudado, João havia saudado os 7 espíritos, então fala de 7 espíritos, fala de 7 castiçais, e agora diz assim, na mão de Jesus estavam 7 estrelas. E da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto era como do sol, como na sua força resplandecente. Eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele sobre mim pôs a sua mão, dizendo-me, não tema, eu sou o Alfa e o Ômega. Eu fui morto, mas eis-me aqui, estou vivo para sempre. Eis que eu tenho a chave da morte e do inferno. Aí Jesus finaliza dizendo, escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois dessa hão de acontecer. Então Jesus está andando no meio dos 7 castiçais, lá no céu, andando no meio dos 7 castiçais, com 7 estrelas na mão, e ele chama João e fala, João, escreve as coisas que você está vendo, as coisas que você já viu e as coisas que hão de acontecer. Foi aí que foi escrito o livro de Apocalipse. E ele completa dizendo, o mistério das 7 estrelas, então entenda isso, gente.
o mistério das 7 estrelas, que você viu na minha mão, e dos 7 castiçais de ouro. Os 7 candelabros e as 7 estrelas são um mistério. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais são as 7 igrejas. Jesus primeiro ele diz que é um mistério, depois ele já revela qual é o mistério. Jesus é bom demais. Então primeiro ele diz, olha, as 7 estrelas são os anjos da igreja. Tem uma doutrina que diz que fala que toda igreja tem um anjo mesmo, um anjo de asinha, batendo asinha. Mas não é isso. O anjo da igreja aqui são os apóstolos, porque toda igreja tem que ser apostólica, nós aprendemos isso, né, irmão? 5 ministérios, até aqui nós já desenvolvemos isso. Então, os anjos das igrejas são os apóstolos alfa, os apóstolos que governam as igrejas, e os castiçais são as igrejas. Apóstolo Ricardo, de onde o senhor tirou que os anjos são os apóstolos? Basta você ler as cartas, porque cada carta, Jesus repreende um dos anjos. Ele diz, arrependa-te. Agora, anjo do céu se arrepende? Precisa se arrepender? Arrependa-te. Arrependa-te que você deixaste o primeiro amor. Então, quando ele vai escrevendo aos anjos das igrejas, ele está falando palavras de correção. Por quê? Porque ele dá um código de correção aos apóstolos para que os apóstolos tragam a correção para a igreja. O apóstolo ele recebe o entendimento para trabalhar com os 5 ministérios e consertar a igreja. Então, isso daqui nós já aprendemos e você já deve estar entendendo. Tá? Então, fique claro para você. Primeiro, existe um nome para o Espírito Santo que também é chamado os 7 Espíritos de Deus, porque é as dispensações e impartições diferenciadas que o Espírito Santo tem para nós. Segundo, existem 7 níveis ou 7 fases da igreja, chamadas de 7 igrejas. E elas são representadas na Bíblia por um candelabro. E Jesus passeava no meio desses candelabros, segurando estrelas na mão. E essas estrelas são os apóstolos, os anjos da igreja. Tá bom? Isso aí tem que ficar muito claro. Por que Jesus passeia no meio dos 7 castiçais? Porque Jesus, o tempo todo, ele está andando no meio das igrejas e verificando qual a condição dos castiçais. Porque castiçal existe para quê, gente? Quem pode me responder? Eu quero saber se vocês estão prestando atenção. Então, quem pode me responder? Para que serve uma menorá como essa aí? Vocês estão vendo aí na foto. Coisa mais linda. Daqui a pouco nós vamos acendê-la junto aqui com o pastor Beto, que está me ajudando como sacerdote. Para que serve uma menorá? Vocês estão aí? Vamos ver se vocês estão aí. Quem tiver vai iluminar. Muito bem, Renata. Muito bem. Então, Jesus ele anda no meio das 7 igrejas, e queimar e iluminar. Muito bem. Então, Jesus ele anda no meio das 7 igrejas para saber se as igrejas estão queimando e iluminando. Eu te pergunto, a sua igreja está queimando na sua nação, na sua geografia? A sua igreja está sendo luz de verdade na sua geografia? A sua igreja está fazendo diferença na sua geografia? Então, é isso que acabou de dizer aqui a nossa profetisa e pastora Sônia. Se a igreja é uma menorá, ela precisa se comportar como tal. Entenda isso. Se a igreja é uma menorá, ela precisa se comportar como tal, ou seja, iluminar, aquecer e acender. Principalmente iluminar. Porque lá no Antigo Testamento, a primeira vez que a menorá aparece, quando Deus manda colocar uma menorá como essa do lado esquerdo do lugar santo, e ele diz, o fogo não pode apagar em momento algum, por isso o sacerdote ele tinha que entrar de tempo em tempo, geralmente de 24 em 24 horas, ele ia lá, ele removia a sujeira e botava mais azeite, porque aqui nós temos velinhas, mas na verdade o original é azeite, é óleo, azeite de oliva, e era um azeite inflamável. Então quando botava aquele azeite, ela iluminava. E o lugar santo não tinha janela. E eu não sei se você já ficou em um cômodo sem iluminação. Porque sempre tem uma luzinha. Você vai para um quarto de hotel, você apaga a luz, sempre tem aquela luzinha que entra ou debaixo da porta,
pelo buraquinho da parede. Mas se você está num lugar sem iluminação, é treva pura, é escuridão pura. Então, assim era o lugar santo. E lá no tabernáculo, tinha que ter tudo aceso, tudo iluminado. Por isso, por isso Deus falava, o sacerdote, ele tem que iluminar, assim como nós, como igreja, como candelabros vivos, nós precisamos ser luz. Jesus, ele falou isso várias vezes. Eu tenho um estudo que eu poderia dar aqui numa próxima live só sobre luz. Mas a luz, ela é imprescindível para que o reino de Deus se manifeste, porque o reino de Deus é luz. Tudo começou com haja luz. Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Jesus falou, não se pode esconder uma cidade iluminada no alto monte. Né? Então, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Isso fala de luz e de fogo. Vocês estão entendendo? E o que é essa iluminação, gente? Essa iluminação, e aqui vai o primeiro confronto da noite. A iluminação, a luz que a igreja produz, a luz que a igreja oferece para a sua cidade, para o seu bairro. Eu não sei se a sua igreja é uma igreja de bairro, eu não sei se a sua rua, se a sua igreja é uma igreja de cidade ou de nação, mas a luz que a sua igreja oferece, ela precisa ser uma luz 100% do Espírito Santo. Entenda isso. O que iluminava a menorá era o óleo e o fogo que representava o Espírito Santo. Então, hoje em dia, as igrejas estão se iluminando através de estratégias, através de estilos de louvor, através do estilo de roupa, através do estilo de música, através do estilo de pregação, através do logotipo, através do marketing. Mas você fica nessa igreja lá dentro, você fica 10 meses, 11 meses, você não sente uma presença do Espírito Santo. Você não sente, você não vê a pessoa chorar quebrantada, falando, meu Deus, eu não estou aguentando a presença do Espírito Santo, está muito forte. Entenda isso. A luz do Espírito Santo, ela não pode ser substituída por outros tipos de iluminação. A luz do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é isso. Vocês têm que olhar para ver se na igreja de vocês existe luz falsificada. Se o ministério de louvor está mostrando luz falsificada. Se o pastor está mostrando luz falsificada. Porque isso, irmão, é um espírito de engano. É uma falsa menorá. Por isso que a igreja, ela representa uma menorá. E agora nós vamos começar a aprofundar a questão aqui um pouquinho. Eu tenho muito para falar e muito para não falar. Que eu grifei aqui, que se eu for falar tudo que eu quero falar, não vai dar tempo. Então, observe essa menorá aí. Observe, eu vou tirar o comentário só por uns minutinhos e depois eu volto novamente. Mas observe essa menorá aí. Deixa eu desativar os comentários, para que vocês vejam. A primeira coisa que a menorá representa é a igreja. Porque lá, Jesus andava no meio das 7 igrejas e a Bíblia diz que é a igreja. Mas nós também entendemos que nós somos igreja. Amém? Você é igreja, eu sou igreja. Outro dia me perguntaram, qual é a igreja que o senhor frequenta? Porque o senhor é tão diferente. Eu falei assim, é porque eu sou igreja. Ué, o senhor é igreja? E onde é o palco? Onde é o altar? Eu falo assim, sou eu. Eu também sou altar. Ué, mas onde é que tem ministério de louvor? Dentro de mim. Eu adoro. E o pregação? Dentro de mim. Eu sou igreja. E eu, quando me junto com outros irmãos, nós somos corpo de Cristo na terra. Eu sou igreja. Posso congregar numa igreja, numa instituição chamada igreja, mas antes da instituição eu sou igreja. Então, quando você olha para essa menorá, você vê o corpo de uma pessoa. Observe isso. Essa bolinha do meio aí, eu queria conseguir botar o dedo, mas vou botar assim mais ou menos. Ó. Essa bolinha do meio aqui é a cabeça. Tá ok?
Agora, quando eu abro os braços, é porque daqui não dá para você ver. E eu não consigo me afastar. Mas observe daqui, ó. Eu tenho várias juntas. A primeira junta, a segunda junta e a terceira junta. Junta, 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 cabeça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, para que servem as juntas do meu braço? Elas servem para que eu tenha mobilidade. A igreja precisa ser móvel, ela precisa se mover, ela precisa ter mobilidade. Então, quando eu levanto os meus braços em adoração, olha que coisa mais linda mesmo. Observa isso aqui. Vê se você. Agora eu vou botar o comentário de novo, que eu quero ver se vocês entenderam. Quando eu levanto os meus braços em adoração, aqui é a cabeça daqui, ó. E cada bolinha dessa aqui, ó, essas duas bolinhas aqui do lado, essa aqui, como é que eu vou fazer? Essa aqui e essa aqui são as juntas daqui, ó. Depois as bolinhas daqui, ó, essa aqui e essa aqui, ó, são as juntas daqui. E as últimas são as juntas dos pulsos. O que significa isso? Toda vez que você adora a Deus em espírito e verdade, você é uma menorá viva. Você é uma menorá viva, porque você está aquecendo e acendendo. É por isso que o diabo quer que você fique de braços fechados na hora do culto. É por isso que o diabo quer que você fique de cabeça baixa, olhando para o celular. É por isso que o diabo quer que você ande na rua cabisbaixo. Porque quando você levanta os braços e adora, todos os pontos de junta do seu braço com a sua cabeça se iluminam e você se torna a luz do mundo. Prova disso é o próprio Jesus Cristo, que na cruz do Calvário, esticado na cruz, ele foi a menorá, a luz do mundo. Abacuque diz, no capítulo 11, versículo 1, se eu não me engano, raios saíam das suas mãos, e ali estava escondido todo o seu poder, que ele estava de braços abertos, erguidos. Braços abertos fala de amor, braços abertos fala de perdão, braços abertos fala do pai do filho pródigo falando, pode vir, meu filho, porque eu sou luz. Você esteve em trevas, mas eu estou aqui para te receber. Essa é a menorá. Então, quando você se ergue ao Senhor, nunca mais você vai levantar os seus braços da mesma maneira. Quando você faz isso, você diz, Senhor, eu sou menorá, eu sou luz. Outra coisa, a sua cabeça também ela é uma pequena menorá. Por isso vai dizer lá no Salmo 34, versículo 5, preste atenção, olharam para ele e foram iluminados. Olharam para ele e foram iluminados. Quem olha para mim tem que ser iluminado, meu irmão. Quem olha para mim, eu gosto de tirar o olho, e o pessoal fala assim, você tem olho de águia. Eu falo, eu tenho, meu irmão. Você não sabe, vou botar uma lente aqui, o negócio você vai ver. Tem que ser iluminado. Por quê? A pessoa fala, apóstolo, o senhor tem cara de águia, o senhor tem cara de leão. Por quê? Porque quem olha para você tem que ser iluminado. Por quê? Porque o seu rosto é uma menorá. Quer ver? Vamos lá, vou fechar o comentário aqui mais uma vez e vou mostrar para vocês. Tá? Eu estou mexendo no computador pensando que estou mexendo no celular. Olha só. Aqui, ó. Cabeça. Olhos. Vamos começar de baixo para cima, né? Boca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os 7 pontos da menorá no seu rosto, na sua cabeça. Eu vou te mostrar isso aqui daqui a pouquinho, exatamente como funciona. Mas os 7 pontos da menorá, eles vão aparecer na sua cabeça. Ó, ouvidos são os de fora. São esses dois de fora aqui que você vai ver. Os ouvidos. Depois tem os olhos. Depois tem as narinas. Depois tem a boca. E o meio, a coroa, é o Espírito Santo. Então nós vamos falando sobre isso aqui junto. Vamos desenvolvendo esse raciocínio. Volto aqui para os comentários para que eu possa saber se você está entendendo. Deus planejou iluminar todo o planeta através da humanidade.
Por isso diz a Bíblia, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. O mundo estava apagado, Deus disse haja luz, mas depois ele botou o homem na terra para que o homem mantivesse essa luz acesa, através do Espírito Santo. Por isso ele soprou o Espírito Santo dentro do homem. Então, as trevas, elas não resistem à luz. Né? Pena que eu tenho que resumir as histórias. Mas conta-se uma história de um homem que se desviou de Deus, mas ele ainda amava Deus. Ele desviou por causa da igreja. E ele se tornou um bêbado, um alcoólatra. E um dia, bêbado, um pastor, alcoólatra, estava doidão. No meio da chuva, ele entrou num terreiro de macumba. E o diabo olhou para ele, estava possuído, tinha um demônio lá possuído. O demônio falou assim: naquele ali ninguém pode tocar, porque aquele ali tem a luz e é marcado pelo homem lá de cima. Então, existe uma luz sobre nós. Amém, gente? Vamos lá. Eu estou desenvolvendo o raciocínio. Tem gente aí querendo pular a etapa. Tem paciência, gente. Tem paciência. Então, nós vamos falar aqui de Isaías. O pessoal está pedindo para eu falar de Isaías. Isaías, ele era um profeta messiânico e ele era conhecido como profeta maior. Para quem estudou teologia, te ensinaram errado. Te ensinaram que o profeta maior é aquele que escreveu os livros maiores e o profeta menor é o que escreveu os livros menores. Mas isso é um erro. Por quê? Porque João Batista, Jesus falou que foi o maior dos profetas. E ele não escreveu livro nenhum e não fez milagre nenhum. Então, como é que João Batista foi o maior dos profetas? Porque João Batista estava perto de Jesus. Então, quanto mais perto de Jesus fica, maior você fica. Tá? Então, por isso que os profetas messiânicos eram conhecidos como maiores dos profetas. De todos os profetas messiânicos, João Batista foi o maior, porque ele foi a voz que clama no deserto, foi primo de Jesus, conheceu Jesus pessoalmente, batizou Jesus. Só que o próprio Jesus falou: ele é o maior dos profetas e mesmo assim será o menor do reino. Por quê? Porque Jesus estava numa transição onde o Antigo Testamento estava acabando ali com João Batista e começando o Novo Tempo. E a geração de profética, a geração de profetas que viria, seria uma geração que teria o próprio Jesus habitando dentro. Então nós, com Jesus habitando dentro de nós não estamos apenas perto de Jesus como João Batista. Jesus mora em nós. Então, João Batista ele foi maior do que os profetas do Antigo Testamento, mas qualquer profeta do Novo Testamento é maior do que João Batista, porque o Cristo habita em nós. Mas, ainda assim, Isaías era um profeta messiânico. Isaías deixou um texto muito profundo escrito, que está em Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2, e aí, eu vou pedir, o pastor Beto está aí? Pastor Beto está aí? Bota um joinha aí, para eu saber se o pastor Beto está aí. Dá um joinha, pastor Beto. Maravilha. Pastor Beto, bota a mão do lado direito da menorá, por favor. Maravilha. Então, só para eu saber se está funcionando certo. É isso mesmo. Veja bem, conforme eu for falando cada espírito, você vai encostando nas bolinhas da menorá, nas partes de cima, começando pelo lado direito. Olha o que disse o profeta messiânico Isaías, em Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. Ele diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele, número 1, o Espírito do Senhor. Marca um aí, Beto. Marca um aí, Beto. Encosta aí. O Espírito do Senhor. Depois a gente bota na ordem certa. Depois, o Espírito de sabedoria. Marca o outro. Depois, o Espírito de entendimento. Pode pular. O Espírito de conselho. O Espírito de fortaleza. O espírito de conhecimento e o espírito de temor do Senhor. Obrigado. Muito obrigado, pastor Beto. Então, veja bem, aqui o profeta Isaías ele estava dizendo sobre Jesus, porque ele disse que Jesus ele brotaria do tronco de Jessé. Por quê? Porque Jesus ele viria de onde não há mais esperança.
O salmista vai dizer: há esperança para o tronco que, ainda cortado, ao cheiro das águas brotará e verá renovo, verão brotos novos. Ele estava falando sobre isso, o salmista Davi. Então ele fala que o tronco de Jessé, das suas raízes, as raízes mortas, nasceria um renovo. Esse renovo, chamado Jesus, repousaria sobre ele, sobre Jesus, porque o Jesus é o primeiro menorá. Depois você se torna um. Mas Jesus, o primeiro, repousaria sobre ele. Isso aconteceu em Pentecostes. Aliás, mentira, aconteceu no Jordão, quando o Espírito Santo repousou sobre ele. E o Pai disse: esse é o meu filho amado, de quem me comprazo. Então diz aqui: nascerá um renovo e repousará sobre ele Jesus, o Espírito do Senhor, vindo da esquerda para a direita, porque o hebraico ele é escrito, aliás, da direita para a esquerda. Então ele começa sempre assim, da direita para a esquerda. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito do conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Os 7 Espíritos que são chamados, da maior parte das vezes na Bíblia, de o Espírito Santo, ou Arruach HaKodesh, o Espírito do Senhor. Tá ok, gente? Esse Espírito, no Antigo Testamento, ele vinha em parte. O profeta recebia em parte, ele estava tomado pelo Espírito. Às vezes um exército inteiro recebia, era possuído pelo Espírito para vencer uma batalha. Às vezes o juiz, a Bíblia diz, Débora foi possuída pelo Espírito, Gideão foi possuído pelo Espírito, Sansão foi, às vezes um rei, às vezes um profeta, no Antigo Testamento. Mas era em parte. Em parte vinha, em parte voltava. Mas quando Joel ele vai falando, né, sobre derramarei o meu espírito sobre toda a carne, ele está falando que haveria um tempo, e esse tempo é o que nós vivemos hoje, que esse espírito, que são os 7 espíritos, ele é uma promessa para você, e ele é uma promessa para mim. O profeta Joel e os profetas do Antigo Testamento sonhavam com esse dia. Amém, gente? Até aí, vocês estão entendendo, sim ou não? Quem está entendendo, dá um glória a Deus, porque eu nem comecei a falar ainda, gente. Vão ser 2 lives emendadas mais uma vez. Então, vamos lá. Quando ele diz assim: porque brotará do tronco de Jessé, das suas raízes, um renovo. Preste atenção nessa palavra renovo. Quem puder, escreva aí renovo. A palavra renovo no hebraico significa netzer. Vou escrever aqui para vocês, vou tentar escrever aqui sem tremer minha tela. Vou marcar aqui. Marquei, pronto, escrevi, já passou. Netzer. A palavra renovo significa netzer. O que é o netzer, gente? Netzer é um brotinho que ele nasce exclusivamente da oliveira. E a oliveira, para quem não sabe, é da onde vem o azeite. O azeite vem da oliveira. Tá ok? Eu fiz um desenho de uma menorá para mostrar para vocês. A minha cachorrinha está amassando ele aqui para mim, para deitar em cima. Gente, é muito bom ter cachorrinho. Coisa mais linda. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Vai pegar ela aqui? Cuidado para não esbarrar no fio, senão desliga tudo. Amassou, meu. Tá deitando. É muito bom ter cachorrinho, gente. Faz parte da família. Então a palavra netzer, que vocês estão escrevendo aí, ela é o renovo. Quando Isaías diz do tronco de Jessé surgirá um renovo, a palavra netzer, ela é o broto que ele sai da raiz da oliveira, do tronco morto. E esse renovo, ele cresce e ele vai gerar as azeitonas de onde virá o azeite. Por incrível que pareça, vocês sabem, né? O azeite, ele é o símbolo do Espírito Santo, não apenas para o cristão, mas em Israel,
o azeite é o símbolo do Espírito de Deus. O azeite, ele não é retirado de qualquer árvore. O azeite, ele é removido da oliveira. Então, quando diz assim, do tronco de Jessé nascerá um renovo ou um netzer, ele está dizendo, do tronco de Jessé nascerá um broto de oliveira. Netzer, broto de oliveira. Por isso Jesus nasceu em Netzaré. Porque culturalmente Deus já foi preparando para que a cidade que Jesus nasceu fosse a ser chamada de Netzaré, ou Nazaré. Porque Jesus automaticamente seria chamado de o Netzareno, o Nazareno, ou seja, o broto de Jessé, o broto da oliveira, aquele que traz o azeite para acender a menorá. Aleluia. E até hoje em Israel, os cristãos evangélicos, quando vão visitar Israel, eles são chamados de Netzerins. Por quê? Porque nós somos chamados pequenos cristos, ou os cristãos. Eles são chamados lá no hebraico de Netzerim. Por quê? Porque o Netzerim são os carregadores do azeite. Eles falam de uma maneira sarcástica, né? Mas eles estão profetizando. Toda vez que um cristão entra em Israel, ele está levando azeite para Israel, levando a unção, porque nós somos filhotes da primeira oliveira nascida do broto de Jessé. Eu explico sobre isso no meu livro Davi Apostólico, que os valentes de Davi não eram da mesma tribo nem do mesmo sangue de Davi, mas eles receberam a unção porque estavam debaixo dessa mesma raiz de Jessé, na qual Davi nasceu. Vocês estão entendendo? É um raciocínio complexo. Por isso, daqui a pouco, nós vamos fazer a segunda live. Então, gente, outra coisa interessante. Esse broto, ele não sai do tronco. Ele sai das raízes. Então, imagina aquela raiz, porque tem a raiz inferior e tem a raiz superficial. Imagina os brotinhos saindo da raiz. Isso fala que Jesus, ele é uma raiz. E nós saímos dessa raiz. Tá ok? Então, além do castiçal, dessa menorá que você está olhando aqui embaixo, né, deu uma embaçadinha aí, não sei se travou, mas eu vou fechar o comentário só mais um instante. Vamos lá. Além dessa menorá que você está vendo aqui embaixo, representar o adorador de braços abertos, além dela representar Jesus Cristo na cruz, além dela representar a sua cabeça, orelha, olhos, narinas, boca e mente, ela também representa uma árvore que nasceu. Porque ela representa o broto de Jessé que nasceu para receber o azeite e iluminar. São várias as representações do castiçal. E uma delas é isso, o novo nascimento. O nascimento para receber a luz. Porque não basta aceitar Jesus, irmão. Você precisa do Espírito Santo. Tem muita gente que aceita Jesus, mas não acredita no Espírito Santo. Então, é uma menorá apagada. Uma menorá que não fala em línguas. Uma menorá que acha que o Espírito Santo é apenas uma energia, uma metáfora. Alguém que fica escondido no céu. É uma menorá apagada. Coisa mais triste quando eu vou visitar uma igreja é quando eu vejo uma menorá apagada. Se você tem menorá, irmão, pelo menos na hora do culto, acenda ela. Porque a luz existe para acender. O tronco de Jessé era um tronco velho. Mas quando Samuel entra lá e unge Davi, ele está dizendo, do velho eu trago o novo, porque Davi vai representar Jesus. E o seu reino não terá fim. Amém, gente? Agora, são 18h51, temos 106 pessoas online. Para quem está assistindo ao vivo, é dia 8 de setembro de 2020. Para quem assistir pelo YouTube, você vai entender o que eu vou falar agora. Eu vou terminar essa live e vou salvá-la agora. Ela vai ficar salva no YouTube daqui a pouco como a live número 145, no meu canal do YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro.
Mas prestem atenção, vocês que estão online aí agora, 105 online. Eu vou fechar a live, vou salvar ela aqui no Instagram só para não perder. Depois eu boto no YouTube. Eu vou salvar ela no Instagram só para não perder. Eu demoro 1 minuto para isso. E nesse minuto eu vou voltar para dar a segunda parte da aula, porque agora que a chapa vai esquentar. Agora que a unção vai vir sobre vocês, tá bem? Então, nesse tempo que eu vou sair, eu preciso que vocês entrem rápido. Pior coisa que tem é quando eu fico esperando, tinha 106 online, aí só entraram 30, só entraram 40, vão perder a melhor parte. Tô saindo, espero vocês.